com mais de 20 assessores. Para ser mais exato, ela tem 31 assessores. Carla Zambelli falou que vota em projetos sem ler e sem saber o que está votando. Sim, ela admitiu isso durante o Flow Podcast. Ela ganha mais de 30 mil reais para votar sem saber o que está votando e nem os assessores leem os projetos. Confira o corte, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, é muito importante para nós. Mais vídeos a qualquer momento do dia. Mas não é isso, né? Infelizmente. E o tal do orçamento secreto que existe... Não é orçamento, não é secreto, né? É um orçamento de RP9 e que é distribuído para vários deputados federais. E também, não é que é distribuído para o deputado botar no bolso e fazer o que ele quer, não. Ele indica, diz o seguinte, olha, São José da Bela Vista... Ele não precisa dar conta desse dinheiro mais. Oi? Ele não precisa mais dar conta desse dinheiro, ele gasta como quer. Não é assim. Não é assim. Primeiro, você tem que indicar a prefeitura que vai receber. Aí você diz, ó, a prefeitura tal precisa de uma creche. Então, você vai lá no MEC e diz, existe um projeto de construção de creche no MEC? Existe. Quanto que custa uma creche para X crianças? Custa 500 mil reais. Então, tá. Então, eu quero pegar 500 mil reais dessa verba e mandar para a prefeitura tal para a construção de uma creche. O dinheiro sai do governo federal, apesar de ser indicação do parlamentar, sai do governo federal e vai para a prefeitura tal para a construção daquela creche. Não vai para a prefeitura para ele ser gasto como ele quiser ou pagar o que ele quiser. Não, vai ser gasto para aquele projeto que você indicou. E o prefeito tem que se cadastrar na plataforma do governo federal para poder receber esse valor. E tem um detalhe, se o prefeito tiver qualquer problema de ordem financeira, tiver com as suas contas negadas, problema com contas, etc., ele não recebe o recurso. Então, além de tudo, você tem que tomar cuidado para onde você está mandando, porque o prefeito que está, por exemplo, respondendo no Tribunal de Contas do Estado por malprestação de contas ou malversação de recurso, ele não recebe esse recurso do governo federal. Então, não tem orçamento secreto. É aberto, é público, só que tem gente que fica com raiva porque ele não é mais impositivo, não é simplesmente o que o deputado quer fazer e pronto. Entendeu? Você tem que... É fundo a fundo, o parlamentar não toca nesse recurso. O que você está dizendo é que esse orçamento que é chamado de secreto, mas que você está dizendo que não é secreto, é certo? Como que é certo? Tá certo isso aí? Esse projeto é legal, é bom? Não, se você tivesse ouvido o começo do que eu falei... Não. Sim ou não? Não, por mim não existiria não emenda deveria parlamentar. Existir. Não deveria existir emenda parlamentar. Deveria existir só legislação. Tá. O parlamentar não deveria ser responsável por carregar verba nenhuma. Ele essa deveria ser RP9 foi votada? Foi votada. Você e votou decidida contra ou a pelo favor? Congresso. Na época, eu votei favorável, porque eu achava primeiro, que o governo federal falou, não, tudo bem, esse recurso está hoje no governo federal, é discricionário do governo federal, mas se o Congresso quer, a gente libera a bancada. O Eduardo Bolsonaro, na época, fez um discurso favorável a isso, dizendo que o governo Bolsonaro não tinha apego a poder e nem a recurso, e que se o Congresso quisesse trazer esse dinheiro para o Congresso administrar, que tudo bem, que ele concordava. Na época, a gente votou sem saber que o recurso seria administrado por uma pessoa que era o relator. A gente achou que o Congresso, por exemplo, eu tenho 15 milhões a 17 milhões de emenda impositiva por ano. Vocês foram enganados? Não é questão de ser enganado. A questão é que você vota de um jeito, na hora de você... o projeto você vota de uma forma, e na hora dele ser executado, ele é executado de uma maneira que você não estava esperando. Como assim? Vocês votaram um projeto que vocês não sabiam o que ia acontecer? A gente não sabia na prática que esse projeto, que esse recurso ia ficar na mão de uma pessoa só. Isso não estava escrito em lugar nenhum? Não sei te dizer. Então você votou um projeto que você não sabia e hoje está aí sujeito controlando tudo. Eu votei num projeto que dizia que o recurso que antes era só do governo federal, o recurso que era só do governo federal, passaria a ser do Congresso. E o que aconteceu foi o seguinte, a gente achava que se o governo federal não tivesse esse recurso, a gente ia ter mais tranquilidade dentro do Congresso. Porque o Congresso, primeiro, o governo federal estava começando, né? Então, até você conseguir pegar toda a máquina para administrar, é uma máquina muito grande. Então, eu imaginava o seguinte... Quando foi votado isso aí? Foi 2019, bem no começo. Então, o que aconteceu foi que a gente votou para o seguinte, olha, quem vai decidir se o carro-pipa vai para a cidade de Alto Santo, no interior do Nordeste, para poder ajudar Alto Santo, é o deputado que conhece Alto Santo.
que sabe que lá tem seca, que lá existe a indústria da seca, inclusive, que tem gente que vende água lá e que não fura poço artesiano para isso. Então, agora o deputado vai passar a poder pedir recurso no DENOX, né, do DENOX vai direto para o Alto Santo, na prefeitura de Alto Santo, para furar lá os poços artesianos e tirar água do chão. Agora, o que aconteceu foi que, depois disso, o recurso foi aumentando e foi ficando concentrado. Agora, é o melhor modelo? Não é. O melhor modelo seria que, primeiro de tudo, não tivesse emenda parlamentar e, segundo de tudo, esse recurso que, por exemplo, foi recolhido no Ceará, ele não precisaria voltar ele não precisaria ir para Brasília decidir se volta ou não, ou quanto volta, ou da maneira que volta. Quem deveria decidir é a ponta lá. Por isso, quando a gente fala menos Brasília e mais Brasil, o que a gente está falando? Pô, o cara está pagando lá impostos federais ou estaduais e que eles vão para Brasília, esses impostos. Poxa, não seria melhor se a gente tivesse um mínimo de imposto federal só para poder suprir a máquina, que a máquina fosse o mais enxuta possível e que o recurso que a gente paga de imposto ficasse na própria cidade para poder desenvolver a cidade? Parece... Mas vocês não sabiam, então, que isso ia acontecer, que isso ia ficar concentrado no relator, que é o presidente da Câmara, certo? Não. Quem é o relator? Relator do orçamento. Cada ano é um. Quem é esse ano? Não está definido ainda. Não tem? Está sem? Esse ano é que a gente está no meio do ano ainda, né? Esse tipo de coisa acontece mais para o final do ano. Tá. Quem é hoje não é ninguém? Hoje não tem ninguém? Não, agora não está sendo discutido isso. Tá. Quem era a última vez que houve um relator foi quem? Foi um senador, Domingos, alguma coisa. Eu não sei, não conheço ele. Então, assim, votaram um orçamento trilhardário para tirar da mão do governo federal e jogar lá no Congresso e falar, toma conta desse dinheiro aí. Mandaram as raposas tomar conta do galinheiro e não sabiam que esse troço ia ficar concentrado no relator. Foram enganados, foram ingênuos a esse ponto. Nossa, como a gente é mal, né? Não, ingênuos. Nossa, eu sou uma filha da puta. Eu disse que vocês são ingênuos. Ganhando o que vocês ganham... Não, do jeito que você está falando, parece que eu sou uma tremenda filha da puta. Eu não seria... se eu trabalhasse numa empresa privada e fizesse um negócio desse e falasse pro meu chefe, olha, eu não sabia que ia acontecer isso, ele me mandaria embora. Se eu ganhasse o salário que você ganha numa empresa privada... Então me manda embora, velho. Não vota em mim, pronto. Eu não vou votar mesmo. Ou então faz melhor. Já não votei e não votarei. Se candidata e faz melhor. Não, eu não tenho essa pretensão. Deixa eu te dizer uma coisa, Paulo, é muito fácil criticar daqui de fora. Mas é lógico, mas a minha função é essa. Eu sou cidadão, critique mesmo. pago imposto. É muito fácil criticar daqui de fora. Pago um monte de... Mas a função do cidadão é essa, Carla Zambelli. Era a sua função quando você não estava na política. Era a minha função. Então pronto, então não critica a minha função. Não é muito fácil. Não, só que eu não era estúpido. Seria mais e outra fácil coisa, não fazer conjecturas dinheiro... como você está fazendo. Você está primeiro sendo irônico, mas foi você extremamente grosseiro. Você não, você disse. Ela foi ingênua, então vocês foram ingênuos. Mas você disse que não sabia. Você está sendo extremamente irônico. E deixa eu te dizer uma coisa. Todos os dias, todas as segundas, terças, quartas e quintas, a gente tem votação de pelo menos 18 a 20 projetos. Cada um dos projetos tem pelo menos de 10 a 200 páginas. Toda semana. Eu não tenho nada a ver com isso. Você está lá para fazer isso mesmo. Eu não estou dizendo que você tem a ver com isso. Eu estou tentando explicar, e não é nem para você, para quem está ouvindo. Porque você está influenciando uma série de pessoas, influenciando de uma maneira burra e hipócrita. Não, eu só estou dizendo que é o seguinte, olha só, você foi eleita para isso, Carla Zambelli. Eu não fui, eu não estou lá. Com certeza. Só que o sistema hoje, ele é feito de uma forma que não fui eu que votei. Você tem 20 assessores para fazer esse trampo aí para você. Eu estou lá para fazer uma coisa... E tem um detalhe, 20 assessores não vão conseguir ler a quantidade de projetos que chegam lá. Então, normalmente o que acontece? Como é que funciona o sistema de votação? Nem tudo que é votado, eu leio o projeto de cabo a rabo. A gente tem assessoria parlamentar que diz o seguinte, olha, o resumo desse projeto é o projeto do... Por exemplo, só hoje foram 18 projetos no plenário. Só hoje. E esses projetos, normalmente... Isso fora das comissões, eu estou falando de projeto em plenário. Na comissão, toda semana, a gente tem pelo menos 3 comissões, que são votados ali pelo menos uns 20 projetos a 30 projetos em cada comissão, em cada dia. Então, o que a nossa assessoria diz? Olha, o principal desse projeto é o seguinte, hoje X bilhões são distribuídos pelo governo federal. É um governo que está no governo federal e é administrado pelo governo federal. Esse projeto aqui, ele tira X bilhões do governo federal e vão ser administrados pelo Congresso. Eu, como bolsonarista...
e como acredito no presidente e na forma como ele administra, eu falei assim, poxa, mas está tirando do governo federal, que é alguém que eu sei que vai administrar bem esse recurso. Por que a gente vai votar favorável a isso? O que chegou para a gente do governo foi o seguinte, a gente vai votar favorável para não dar a ideia para o parlamento de que a gente quer tirar poder do parlamento cada vez mais. O presidente quer abrir mão desse poder para poder dar esse poder ao parlamento, para o parlamento decidir para onde vai o recurso. Porque o presidente não faz questão de ter bilhões e bilhões para ele administrar. Ele acha que ele já foi parlamentar durante muitos anos, ele sabe que o parlamentar sabe o que acontece na ponta. Então, é o parlamentar que vai mandar esse recurso para a ponta. E aí, e eu, como sempre, tive essa ideia, fui eleita com essa ideia de que eu não acho que o deputado deveria ter recurso. Eu falei, poxa, por mim, a gente nem aumentava esse recurso e, muito pelo contrário, tirava o recurso, porque eu acho que existe muito envio de emenda para compra de voto. Você manda e fala, não, eu vou mandar para uma cidadezinha aqui pequenininha, porque eu vou comprar todos os votos daquelas pessoas. E, infelizmente, tem muita gente que vota no deputado porque mandou recurso e não porque vota direito ou não porque é honesto. Né? O brasileiro médio, que não tem acesso a muita informação, ele acaba dizendo assim, foi o fulano de tal que trouxe esse hospital para cá, mandou X milhões para o hospital. Ele nem pergunta se dali foi desviado, se precisava mesmo de um hospital a mais, ou se, de repente, a Santa Casa da região poderia receber esse recurso para poder aumentar e ser administrada de uma outra forma. Por exemplo, aconteceu essa semana agora. Eu perguntei para uma cidade, eu estava com alguns recursos que poderiam ser enviados ônibus para cidades, ônibus escolares. Aí liguei para um prefeito e falei, prefeito, eu estou com um recurso aqui de ônibus escolar que a prefeitura de tal cidade não conseguiu cadastrar, porque estava devendo informações para o Tribunal de Contas do município, do estado, e aí eles não vão poder ficar com esse recurso. Você precisa de ônibus? Ele falou, Carla, não preciso. Escolhe outro município, porque aqui meus ônibus estão ok. Eu não estou precisando de ônibus extra. Liguei para outro município até achar um que precisasse. Então, tem gente que não tem essa preocupação. Manda o ônibus, se for o caso, vende o ônibus depois e fica com dinheiro e faz o que for, entendeu? Então, tem muita coisa dentro da administração pública que tem que mudar. E não vai conseguir mudar de uma hora para outra. É o que eu te falei quando eu entrei aqui. A primeira coisa que eu falei, tem deputado que acha que a eficiência se mede pelo número de projetos apresentados. Tem gente que acha que o Bolsonaro não fez nada durante 28 anos e não percebe que... porque ele não aprovou projeto nenhum. Ele aprovou um projeto da urna eletrônica com voto impresso. Mas o que mais o Bolsonaro fez de bom durante os 28 anos que ele ficou lá foi denunciar as irregularidades, foi tentar impedir que projetos ruins passassem. Que mais importante, às vezes, do que você aprovar um projeto bom... eventualmente, é você pegar e falar assim, não, gente, para que a gente vai botar mais uma burocracia ou mais um imposto nas costas do cidadão? Esse projeto era um projeto ruim. Passou. Porque a grande maioria dos deputados queriam, né? Tá, mas você votou a favor também. E disse que não voltar. sabe por quê. Eu não vou voltar por nisso, isso que eu Paula. falei que você tinha sido ingênuo e você achou que eu estava sendo grosseiro. Assim, se você votou num projeto que é ruim... Você foi irônico. É lógico que eu fui irônico, porque então, você disse que não sabia... E sendo irônico, você foi grosseiro. Você não sabia que ia acontecer isso. Então você foi ingênuo. Não sabia. E tem muita coisa que se vota que a gente não sabe para onde vai. Bom, os seus eleitores vota... que vejam isso e que saibam tomar a decisão na hora de votar em você de novo. Ótimo. Eu vou dar um exemplo. Agora... A gente votou, por exemplo,